Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, assim como a gente viu em PA, a gente vai ver agora PG, que é uma sequência numérica também importante, que basicamente é quando cada um dos seus termos, né, a partir do segundo é igual à soma. Na PA era soma, não, agora é o produto do anterior por uma constante que a gente chama dessa vez de Q, que ela é chamada de razão da PG. Ou seja, presta bastante atenção, vou dar um exemplo, infelizmente, exemplo de pandemia. Imagine aqui, é o que a gente está vivendo no momento, né, da criação desse vídeo. Eu tenho uma pessoa infectada, digamos que ela infecta outras duas. E digamos que isso segue esse padrão. Essa aqui infecta mais duas, ok? E essa aqui infecta mais duas. Então imagine que isso aqui tem um intervalo de dia, né? Aqui eu tenho uma pessoa infectada, no outro dia eu tenho duas pessoas infectadas, aqui eu já tenho 4 pessoas infectadas, é o famoso crescimento exponencial. E aí continua, digamos que aqui, esse aqui infectou mais duas, esse aqui mais duas, esse aqui mais duas, esse aqui mais duas, né? Então eu vou ter nesse dia aqui a incrível marca de 8 pessoas infectadas. Ou seja, o que a gente está percebendo? O que está acontecendo aqui? Isso aqui é PG. Quando eu faço um produto, quando eu multiplico uma constante, que é chamada razão da PG, a gente chama essa constante de Q, quando eu multiplico, eu encontro o termo posterior e assim eu vou fazendo um crescimento ou, dependendo da questão, um decrescimento. Depende da constante. Se a constante for um valor, uma fração, por exemplo, 1 sobre 5, então eu vou multiplicar por 1 sobre 5. Então, ao invés de aumentar, vai diminuir, né? Mas nesse exemplo da pandemia, né, por exemplo, aqui que foi citado, eu tenho como primeiro termo o 1, começou com uma pessoa, o segundo termo 2, o terceiro termo 4, o quarto termo 8, certo? Ou seja, daqui para cá eu multipliquei, eu fiz o produto por um número que é 2, aqui eu multiplico por 2 e aqui eu multiplico por 2. Quando você tem a sequência dada, para encontrar esse número aqui é muito simples, é só você fazer o contrário. Você vai andar para trás, o contrário de multiplicar é dividir, né? E o contrário de somar é diminuir. Se a gente estivesse numa PA, a gente ia estar diminuindo, mas aqui a gente vai estar sempre dividindo. Ou seja, 8 dividido por 4, 2. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 1, 2. Tem que ser sempre acontecer a mesma coisa para ser uma PG. Beleza? Então, vamos verificar agora o nosso querido termo geral. Para isso, perceba uma coisa. A gente tinha que o A1 era 1. Para achar o A2, eu peguei esse A1 e multipliquei por 2, correto? Pego o A1 e multiplico por 2 e encontro o A2, certo? Esse 2 é o que a gente chama de razão. Então, peguei o A1, multipliquei pela razão. Para achar o A3, eu dei 2 saltos, né? 1, 2. Então, eu peguei o A1, multipliquei por Q uma vez, depois multipliquei novamente, ó, vezes 2 e vezes 2. Isso aqui também é conhecido como Q ao quadrado, aqui aparecendo 2 vezes. E seguindo essa lógica, a gente chega na fórmula do termo geral. Para encontrar o A4, eu tive que pular 3 vezes. Então, perceba uma coisa, pessoal. O número que está aqui é 4. O que está aqui é 1, que é o que foi citado, e o que está aqui é o que falta para chegar a 4. 4 menos 1, 3. Então, por isso que aqui é 3. Olha, quando eu encontro o A3, eu cito um deles e aqui eu boto o que falta. Ou seja, dessa maneira a gente tem o que a gente chama de termo geral, né? Então, qual é o termo geral? A fórmula para encontrar qualquer termo da PG. Então, o termo geral da PG vai ser dado por um termo qualquer da PG. Você vai citar um deles. Vou dar um exemplo aqui como 1. Você vai multiplicar ele pela razão.
Mas a razão vai aparecer uma quantidade de vezes aqui no expoente. Qual é a quantidade de vezes? A quantidade de vezes que falta do n para virar 1, ou seja, n menos 1. Então essa é a ideia. Cuidado com esse expoente aqui. Ou seja, presta atenção, se eu tivesse aqui A10 e do outro lado um citado, um valor que você realmente vai ter que conhecer, um dos dois você vai ter que conhecer. Se você citar 10 e 7 for uma PG, você vai botar vezes a razão. Razão geralmente aqui é por causa de quociente, que é o resultado da divisão, é o que a gente chama de quociente. Por isso que a razão é chamada de Q. Você vai multiplicar pelo quociente, beleza, da divisão, vezes o que falta. O que falta para o 7 chegar em 10? Falta exatamente 3. Então, a adaptação da fórmula aí para qualquer exercício, beleza? Então, basicamente é isso. Por exemplo, né, a gente pode chegar e fazer o seguinte. Na mesma questão aqui, eu poderia perguntar o seguinte: qual é o A do quinto dia, né? No quinto dia, o que vai acontecer? De acordo com a fórmula. O que eu vou fazer? Eu vou citar um dia que eu já conheço, digamos o A2. Eu vou multiplicar, porque eu sei que é uma questão de PG. Eu vou multiplicar pela razão e vou colocar o que falta. O que falta para o 2 chegar em 5? Então, basicamente, é a mesma coisa de diminuir 5 por 2, né? Que é descobrir o que falta. Ou seja, 5 menos 2 é exatamente 3. Então, essa é a fórmula para essa pergunta. Ou seja, a pergunta seria qual é o meu A5, né? Então, é só você substituir, né? O A5 você está querendo, o A2 vale exatamente 2, a razão, por acaso, vale exatamente 2 também. E aqui o expoente é 3, ok? Sabemos que se as bases são iguais, eu posso fazer uma propriedade de potência. Tem aula de potenciação aí na descrição desse vídeo para complementar, caso queiram, certo? E é só fazer 1 e 3, 1 mais 3, 4, dá exatamente 2 elevado a 4, que a gente sabe que é 16. Então, no dia 5, teria 16 pessoas infectadas, ok? Então, basicamente é isso. É fórmula de termo geral aí da nossa querida PG. Forte abraço, se inscreva, compartilhe e deixe seu gostei no vídeo aí.